Desde quando eu entendo por gente, meu pai sempre morou nessa casa. Era um lugar que eu tinha medo de dormir, mas eu sempre gostava de me aventurar, porque que esse lugar aguçava a minha imaginação, a imaginação de uma criança. Meu pai, eu lembro quando eu era pequeno, uma das memórias que eu lembro do meu pai é que ele gostava de dormir com a luz toda apagada, naquele escuro. E eu tinha muito medo, né, nessa casa aqui, ele mexia ali por cima e tal. E eu lembro que tinha alguns vestígios de baratas, rato, porque era uma casa muito antiga na época, né? E a gente, criança, sempre fica imaginando, né? Ah, na época da quaresma, se eu durmo lá, tem um lobisomem, tem alguma coisa que vai, né? E quando a gente veio, não tinha nada, né? Eu gostava sempre de dormir, que durante o dia meu pai tinha um quarto lá no fundo, aqui no fundo, né? Aqui nessa parede atrás. Meu pai, ele era tão simples que ele dormia numa tarimba, que era dois cavaletes, esses cavaletes que vocês fazem em casa, né? Coloca os dois cavaletinhos e ele colocou uma tábua e naquela tábua ele fez todo um processo, colocou um colchão, né? Ali e ele dormia, ele gostava muito disso, né? Até que um tempo, né? Eu tive que brigar com ele, discutir com ele sobre isso, mas discutir no bom sentido, para que ele pudesse ter uma cama. E a gente acabou comprando uma cama para ele box, dessas mais modernas, e ele não gostava. Eu lembro como se fosse hoje, ele pegava essa própria cama box, fazia todo o processo, né? Porque ele falava, não, essa cama escorrega demais. Sabe como que é as pessoas mais velhas, as pessoas mais antigas, né? Eles sempre têm uma restrição ali, infelizmente, pelo novo, né? Mas tá tudo bem, foi uma forma que eles eram criados, mas enfim. E o meu pai, ele tinha essa simplicidade, essa adaptabilidade. Então meu pai não tinha muita ambição, ele gostava muito desse lugar. Como eu falei pra vocês antes, deitava sempre na sua caminha para assistir a sua televisão, seu jornal. Para ele tá tudo bem, tinha o seu fogão a lenha ali, né? Fazia sua comida, sua comidinha básica, né? Naquela época meu pai era tão humilde, ele não tinha geladeira, não tinha um armário, o armário dele era uma partilheira que ele fez na época, né? E eu morava com a minha mãe em outra casa, eu não vim morar ainda aqui, né? Porque futuramente eu vim morar aqui, depois aconteceram algumas coisas, a gente fez uma casinha ali no fundo, simples, né? E a gente ainda usava boa parte dessa casa aqui para, né, se adaptar à casinha do fundo. Depois a gente foi, né, mudando as coisas. E o meu pai, ele sempre tinha essa simplicidade, essa humildade, né? Porque ele já viveu muita coisa, já conhecia a vida bastante, sabia adaptar as coisas, fazer as coisas como dava. Eu lembro que na época não tinha geladeira, né? Meu pai sempre bebia água do pote, a gente tinha um pote aqui de barro, né? Que depois que meu pai faleceu eu vendi ele, né? Tirei algumas coisas pra não dar aquela memória nostálgica, né? Porque às vezes é muito dolorido, muito sofrido, porque a gente foi, né, teve uma criação, todo aquele processo, e às vezes nesse processo desapegar. E o meu pai, ele tinha esse pote, onde ele não tinha geladeira, nesse pote bebia água fria e tava tudo bem, né? Colocava sua água ali, tinha uma manilha ali que ele adaptou também para guardar e armazenar água, né? Foi muito importante. Tem muitas histórias, gente, para ser contadas aqui para você nesse meio, né? E naquela época meu pai ele não tinha geladeira, como eu falei para vocês. Como que ele armazenava carne? Como ele aprendeu antigamente. Antes era dessa forma, né? Colocava a carne e muita gordura, muito óleo na carne para que ela não perdisse ali, colocava numa dessas panelas de boia fria e guardava aquela carne. A carne que meu pai fazia era tão gostosa, que era aquela carne de panela, tá? Que quando ele fazia aqui no fogão a lenha era o dia inteiro cozinhando e a vizinhança toda sentia aquele cheiro. Nesse cheiro maravilhoso, o pessoal sempre vinha aqui para comer, você entendeu? Minha mãe era uma daquelas que amava a carne de panela do meu pai, sempre vinha aqui pra comer. E eu também amava, a gente gostava demais. Meu pai todos os dias pela manhã ele não comia arroz, ele não comia pão, né? Ele comia aquele arroz esquentado com aquela carne de panela e aquele feijãozinho que ele sempre deixava ali, esquentava um pouquinho de feijão, deixava o feijão ali, fervia todos os dias no fogão a lenha pra não. Ele esquentava no fogão a lenha pra não azedar aquele feijão. E nisso também tinha como ele armazenava carne de outra forma, carne seca. Colocava a carne pendurada ali nas beiradas do fogão a lenha, né, pra carne ficar, pra ela secar, pra depois fazer no meio da comida ou comer até mesmo cru. Então meu pai me ensinou também bastante isso, era gostoso demais. Ele levava essa vida tão simples, né? E meu pai passou por alguns momentos difíceis, como o da bica d'água, né?
Eu lembro que uma vez, pelas condições financeiras do meu pai aqui, a, a água dele cortou, a energia cortou, as condições ficaram bem difíceis mesmo, sabe? Naquela época eu lembro como se fosse hoje. Tem muitas memórias que às vezes nem é legal, mas vamos relembrar, né? Meu pai naquela época não tinha condições de comprar materiais meio de escola, ele acabou pedindo emprestado para um amigo, né? Comprou meu primeiro caderno ali, capa mole, para mim estudar. E eu lembro que meu pai não tinha nem água em casa. A água que ele pegava, se aproveitava, era a água da chuva, tá? A água da chuva, e ele tinha uma garrafa para beber a água, ele sempre levava lá na rodoviária e trazia aquela garrafa com água, o balde d'água, e sempre bebia aquela água para tomar banho. Ele armazenava a água da chuva na manilha e sempre banhava com aquela água, da forma tão simples da época, né? E eu lembro que essa bica, como se fosse hoje, sempre que caía água do telhado da chuva, caía naquela bica, que ele armazenava aquela bica, pegava água e jogava dentro dessa manilha, que ela era fechada por baixo, e tampava ela com... Ele tampava ele com plástico, né, para que não sentasse mosquito, essas coisas. Meu pai tinha uma adaptabilidade porque viveu muitas coisas. Ele já sabia se adaptar ali naquele momento, mas foram dias assim bem difíceis, mas um dia sequer na minha vida eu nunca vi meu pai reclamando da vida que ele viveu. Muito pelo contrário, só agradecia, né, pela vida que ele tinha vivido, por tudo que ele era, pelas coisas simples que ele tinha e que ele dava muito valor. Meu pai sempre gostava de criar, fazer as coisas. Acho que eu puxei isso bastante dele. Essa coisa de criar, fazer as coisas, de se adaptar, né, ao que a gente pode adaptar, do que a gente pode fazer ali. E meu pai sempre tinha esse espírito criativo de chegar ali, se adaptar, fazer o que pode fazer, sem reclamar, sem sequer reclamar de qualquer coisa, né? Isso aqui foi um pouquinho das histórias aqui, das memórias da Casa de Barro, onde a gente viveu muitas coisas, tá, gente? E aí, até o próximo episódio.